como ocorre também mutatis mutandis com o registro da incorporação, lá no artigo 32 da Lei 4.591, né, 69. Nós temos, então, a necessidade dessa documentação robusta para quê? Para quê? Né? Para que o adquirente, para a proteção desse adquirente, para que esse adquirente, né, ele sinta segurança em investir naquele lote, né? Ou seja, aquele loteador ele vai efetivamente, né, cumprir o cronograma de obras, né? Ele vai efetivamente, né, entregar um loteamento habitável, tá? Por isso que existe toda essa documentação, tá? E no caso das incorporações, né, para quê? Para que ao fim e ao cabo, não é, aquele empreendimento termine. E não como acontece algumas vezes, né, da incorporadora quebrar ali pelo caminho e ficar todo mundo a ver navios, né? Para isso, aliás, existe o quê? O patrimônio de afetação, tá? Para tentar resguardar o adquirente dessa futura unidade autônoma na incorporação, tá bem? Então é isso, lembre-se, documentação realmente é uma documentação exaustiva, até certidões referentes a ações penais são exigidas, tá? Para sentir o que? Se tem idoneidade moral, se ele não vai aplicar o golpe, né? O golpe, tá bem? Muito bem. Então, pessoal, qual que é o erro dessa assertiva, dessa alternativa, né? C. O erro da alternativa é quando fala ali, não é? Em pagamento a título de busca. Você não vai cobrar nada, tá? Se cobrar alguma coisa, capaz de até perder a delegação, tá? Perder a delegação, principalmente nos tempos atuais. Para quem vai ingressar na atividade, tá? As correições da Corregedoria Geral de Justiça aqui em Santa Catarina são muito rígidas, tá? Prazo de registro de cédula, 3 dias, tá? As cédulas, que são 3 dias, né? Não a cédula de crédito bancário, nem a cédula de crédito imobiliário, que são 15 dias, tá? 3 dias, tá? Ah, se eu fizer em 4 dias, tudo bem, ninguém foi prejudicado. Cuidado, tá? Cuidado. A Corregedoria está muito atenta com relação a esses prazos, tá? Muito atenta com relação a esses prazos, tá bem? Muito bem. Então, não vai cobrar nada, tá? Não vai cobrar nada. Mesmo a título de buscas não irá ser cobrado nada. Então está errado, mesmo porque nós já encontramos a certa, mas vamos analisar também a D. A existência de protestos, de ações pessoais, de ações penais e as referentes a crime contra o patrimônio e crime contra a administração não impedirão o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. É até bonito, né? Nós já ouvimos alguma coisa parecida, né? Dá até vontade de colocar essa alternativa, mas ela tem um erro, tá? Porque lá no artigo 18, ele fala com todas as letras que em determinadas hipóteses precisa de certidão negativa, e depois, lá no artigo 18, no outro inciso 4º, salvo engano, ele fala em certidões. E quando ele fala em certidões negativas, são essas certidões penais de crime contra o patrimônio e contra a administração, tá? Se o sujeito tem uma certidão positiva, tá? Mesmo que ele prove, não sei se dá para provar, né? Mas o fato é que, havendo uma certidão positiva de crime contra o patrimônio e crime contra a administração, não vai ser registrado esse loteamento, tá? Parte-se do pressuposto, da presunção, que esse loteador, esse parcelador, ele não tem idoneidade, tá? É o que a lei prevê. Tudo bem? Com relação a isso? Muito bem. Então está errada essa alternativa D, e a gente vai ficar mesmo lá com a alternativa A, né? Tá? Quando o loteamento ele é feito em várias circunscrições, como deve ser feito, pessoal? Ele tem que fazer uma de cada vez, começando onde há maior área, tá? E assim sucessivamente, tá? Isso daí seja uma outra pergunta, vejam. Isso é interessante, tá? Se esse loteamento está em várias circunscrições, vamos supor que ele esteja em 3 circunscrições. Esse imóvel terá quantas matrículas, pessoal? Tá? Esse imóvel terá 3 matrículas. Tá? 3 matrículas. 3 matrículas, professor? Sim. É uma exceção a um dos princípios
registrais da unicidade matricial. Aliás, a única exceção que eu vejo, né, no ordenamento jurídico. Aonde? No artigo 169.2, tá? Da Lei de Registros Públicos. Lá vocês encontrarão essa exceção. Por quê? Porque o imóvel que pertence a mais de uma circunscrição, em qualquer registro, será feita em ambas. Então vai abrir uma matrícula só da parte de uma circunscrição e de uma parte da outra? Não. Serão abertas, nesse exemplo que eu dei, 3 matrículas com a totalidade da área nas 3 matrículas, tá? E se ele tiver que fazer uma compra e venda, né, nessa matrícula, nessas 3 matrículas que pertencem a 3 circunscrições, terá que fazer 3 registros, tá? Mas e o valor, professor? O valor que vai cobrar será o mesmo nas 3? Ele vai pagar 3 vezes o registro? Não. Aí, por criação jurisprudencial administrativa, né? E por bom senso, claro, né? Vai ser cobrado proporcionalmente a cada área em cada circunscrição imobiliária. Tudo bem aí com relação a isso? Tem alguns registradores meio loucos assim que defendem que tem que cobrar tudo. Não é bem assim, pessoal. Mas com calma, tá? Cada qual vai cobrar ali da área que está na sua circunscrição. Embora a matrícula, né? A matrícula está lá na sua inteireza, em cada uma das circunscrições. Tudo bem com relação a isso? Muito bem. Essa já foi. Vamos agora sim para 6, né? Que fala do sistema financeiro da habitação, tá? O que diz lá a alternativa A? É vedado aos tabeliões, tudo é possível, tá? Tabeliãos também. E aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do sistema financeiro de habitação ou a direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante, com antecedência mínima de 30 dias. Veja, pessoal, mesmo quem não conhece a legislação referente ao sistema financeiro de habitação, 4.830, né, pelos princípios gerais, dá para a gente matar essa questão, tá? Dá. Veja, na assunção de dívida, quando você tem uma obrigação e você troca o devedor, você tem que necessariamente o quê? Ouvir o credor, tá? Ele tem que anuir com essa... Porque senão, de repente, né, ele tem como devedor ali o Antônio Hermílio de Moraes, não é? Ele tem ali o Bill Gates, né, como devedor, e sai esse devedor, não é? E entra o Zé das Couves ali, né? Que tem um patrimônio diminuto ali, está devendo na praça, né? Esse credor não vai ficar contente, né? Então vejam, por uma questão de lógica, né? Sempre na assunção de dívida, o credor tem que se manifestar, tá? E é isso que diz, né? E aí vê se o prazo está correto e tal, mas em princípio está perfeito aí essa alternativa A, tá? Não pode levar escritos particulares. Ele não pode levar Sim, mas vamos analisar as outras aqui. São admitidos a registro escritos particulares autorizados por lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro. Vejam, pessoal, a alternativa B é a nossa alternativa, tá? É a nossa alternativa. Por quê? Porque sempre quando se fala em sistema financeiro de habitação, contratos, instrumentos particulares relacionados ao instrumento... ele pede a incorreta, né? Tá. Então, cuidado. Um outro... Eu acabei caindo, né? De vez em quando a gente cai nessa. Então, veja. Sempre quando se falar em questão em escolha alternativa, quando for incorreta, não vão riscar todas, né? Senão vocês se confundem também. Mas façam, assim, uma circunnavegação ali, façam um sinalzinho qualquer no incorreto, tá? Para vocês não acabarem se equivocando, como eu acabei de fazer, tá bem? Então a alternativa B também está o quê? Correta, portanto não é a nossa alternativa, tá bom, pessoal? Então vamos lá.
Em relação aos emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo sistema financeiro de habitação, serão reduzidos em 50%. Exatamente. É isso que diferencia o quê? Diferencia o sistema financeiro da habitação do SFI, tá? Criado pela Lei 9.514, aliás, a mesma lei que criou o quê? A alienação fiduciária de bem imóvel, tá? É isso que diferencia. Entre outras diferenças, tá? O sistema financeiro de habitação são apenas pessoas físicas que podem contratar apenas imóveis com fins habitacionais, tá? Existe um teto que para esse ano de 2019 é R$1,5 milhão, tá? Já o sistema financeiro não, ele pode ser contratado por pessoa jurídica, não existe teto e não tem redução de emolumentos, tá? Cuidado com relação a isso, tá? Então, com relação a SFH, redução de emolumentos aqui, como funciona? Como funciona aqui no estado de Santa Catarina? Vejam, pessoal, nós efetivamente aplicamos aqui a redução, mas apenas da parte financiável, tá? Apenas da parte financiável. Então, numa compra e venda,